e moro aqui em Porto Ferreira. Sou casada, não tenho filhos e atualmente trabalho como professora nas escolas municipais de Porto Ferreira e de Santa Rita do Passa Quatro. Eu sempre morei aqui, minha família toda é da cidade. Sempre morei no bairro da periferia da cidade. Estudei sempre em escola da rede pública do município. Fiz a faculdade de letras na Unicastelo. Depois eu fiz 2 anos de filosofia na UFSCar, mas eu parei, isso eu não concluí. Fiz pós-graduação em educação especial pela Faculdade de São Brás e atualmente estou cursando pedagogia pela Unifran. A primeira da minha família a passar no concurso público aos 18 anos e comecei a atuar como um cargo novo que surgiu na cidade, de agente comunitário de saúde. Depois eu passei em primeiro lugar para o concurso de secretário de escola e entrei na rede municipal de ensino em 2012. E como eu já tinha terminado a faculdade, eu resolvi ingressar como professora da rede municipal a partir de 2017. Mas eu sempre dei aula particular desde quando eu me formei. E fui também a primeira da minha família a fazer o ensino superior. Bom, desde criança sempre enfrentei muitos desafios, porque eu nasci numa família humilde, como eu disse, então as coisas não foram fáceis para mim. Eu estudei em escola pública do município, do meu bairro que eu morava, e sempre fui uma aluna de destaque na escola. Eu gostava muito de estudar, então isso me levou a chegar aonde eu estou hoje, porque eu sempre acreditei que com a educação eu poderia chegar aonde eu estou. Quando eu estudava numa escola da cidade, eu tive aula com uma professora que me incentivou muito e graças a ela eu me formei professora também, porque ela acreditou no meu potencial, ela achou potencial em mim, acreditou em mim e disse que eu poderia ser uma pessoa, não ser uma pessoa mais ou menos. Tem aquele poema, não seja uma pessoa mais ou menos. Ela disse que eu poderia não ser uma pessoa mais ou menos. Eu lembro quando eu ingressei na faculdade, eu ganhei uma bolsa da Unicastelo na época e nas primeiras semanas, na primeira prova, eu tive vontade de desistir, porque não era fácil trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas eu tive o apoio da minha avó, que conversou muito comigo e não me deixou desistir. Não foi fácil em nenhum momento, não é fácil você trabalhar. Quando eu era criança, já teve um caso de uma vizinha me chamar de trombadinha. Depois, ainda criança, eu fazia parte de uma igreja e alguns pais das crianças não deixavam as crianças brincar comigo, mesmo dentro da igreja. E também, mais recente, quando eu trabalhava de secretária de escola, estava limpando o chão, chegou um senhor e falou para eu chamar a pessoa que trabalhava na secretaria, ou seja, não me reconheceu como a secretária da escola. Então, tem alguns casos assim, eu acho que um pouco também da invisibilidade do professor negro dentro de sala de aula. Alguns alunos não me chamam de professora, me chamam pelo nome. Então, isso também reflete o racismo velado. É importante falar sobre o racismo, porque não é deixando de se falar e que ele vai sumir. É preciso escancarar a realidade do negro no Brasil para que isso possa ser mudado. A gente tem que escancarar as pessoas que têm essas atitudes racistas, para que elas se envergonhem dessas atitudes e que sejam tomadas atitudes cabíveis para que isso acabe. São 388 anos de escravidão para pouco tempo de liberdade. E não é uma liberdade real. A gente tem muita desigualdade entre negros e brancos, entre mulheres negras e mulheres brancos. E eu gosto de falar bastante sobre isso durante as minhas aulas. Sempre quando tem a brecha do assunto, eu gosto de tratar esse tema, porque eu vivo isso. Então eu considero importante falar sobre esse assunto para que outras pessoas conheçam também a minha realidade. E a gente tem que falar não com a intenção de fazer outras pessoas mudarem os seus pensamentos, mas para que as outras que sofrem esse tipo de problema, do
racismo também se sintam amparadas, que elas não estão sozinhas. Bom, apesar da ascensão dos discursos conservadores, atualmente a mídia tem auxiliado na representatividade negra, principalmente assim das mulheres, né? Hoje a gente já vê mais cabelos cacheados, roupas para mulheres negras. Então acho que isso é importante para as crianças hoje em dia. E também com a minha profissão. Eu considero que a minha profissão é muito importante. Quando eu encontro uma aluna negra, seja criança ou seja adolescente, eu acho que ela se sente representada. Porque antes naquele local não tinha uma professora negra e agora tem. Eu tenho uma visão positiva para o futuro, porque o professor sem utopia, ele não consegue trabalhar. Se a gente não acreditar que as coisas podem mudar para melhor, a gente desiste de lutar. E essa é a missão do professor, lutar por um futuro melhor. Eu tenho uma visão positiva para o futuro, porque apesar de ser professora e todas as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, eu acredito que só através da educação e da cultura nós podemos reverter esse quadro de racismo no Brasil.